Gente, então vamos lá! Por que eu decidi começar a dar os meus cursos e workshops, né? Quando eu fui descobrindo o mundo clássico, eu fui procurando tudo que tinha de material na internet, de material gratuito, porque a formação era muito cara para fazer. E quando eu ia procurando, eu não encontrava as respostas que eu queria. Por exemplo, a costela fecha ou abre? Aí eu pensava comigo, como é que eu vou fechar as costelas se eu tenho que respirar? Mas aí eu olhava as fotos de Joseph Pilates, ele com as costelas meio abertas, assim, ó, daí eu pensava comigo, como pode isso, né? Então, assim, ó, o que me fez fazer esses workshops, esses cursos, é mostrar para vocês que com pequenas alterações nas aulas de vocês, vocês conseguem atingir os resultados com mais rapidez do que antes. Então, vocês não precisam mudar completamente a aula de vocês. Vocês não precisam fazer uma formação de Pilates clássico para fazer isso. Vocês só precisam entender o que é o método, como funciona o sistema e quais são as conexões corporais que você precisa ter com o seu aluno, tá bom? Então, vamos lá. O método Pilates é um caminho de nós chegarmos lá, um caminho de melhorarmos a dor, melhorarmos a postura e trazermos uma qualidade de vida melhor para os nossos alunos, certo? O objetivo principal do método Pilates é trazer uma boa verticalidade. Então, tudo que a gente faz numa aula é para que o nosso aluno possa ficar em pé, como se ele tivesse suspenso no ar, caminhando livremente, correndo livremente, chutando bola, jogando bola livremente, fazendo crossfit livremente, o que ele quiser. Mas não socado no chão, descarregando todo o peso do nosso corpo na nossa lombar e cada vez piorando a sua postura. Então, tudo que a gente faz dentro do método é para isso. Por isso que as aulas terminam em pé. E essa uma dificuldade que eu tinha muito grande quando eu não conhecia nenhuma série de finalização de aula. Porque eu aprendi que tinha que relaxar para ir para casa. Mas se o método todo visa uma boa verticalidade, como que eu vou relaxar o meu aluno para ir embora? Então, assim, depois que eu vim do primeiro módulo da formação, eu mudei completamente tudo. Eu mudei o relaxamento, eu passava a bolinha nas costas no final da aula, eu mudei completamente tudo porque lá eu já aprendi a série de finalização que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Então, o método todo busca uma boa verticalidade para você ter uma boa dinâmica. Inclusive, em alguma página da apostila, talvez segunda ou terceira, tem a foto de Joseph, a foto da capa do livro de Joseph, que ele tá com um quadrado em cima da cabeça e de um lado ele tá achatado e do outro ele tá empurrando um bloco para cima. Essa imagem é a imagem da capa do livro de Joseph. Então, Joseph deixou 2 livros para nós, né? O resto a gente não sabe hoje ainda se foi destruído no incêndio que teve no estúdio dele ou se ele realmente só fez esses 2 livros, que é Return to Life, que é Retorno à Vida, através da Contrologia, e Your Health, que é Sua Saúde, que são os 2 livros que estão em um só, que é aquele livro de capa preta que a gente conhece de Joseph Pilates. Então, pensa comigo, a importância da verticalidade, a importância de terminar uma aula em pé. A capa do livro é ele em pé, mostrando uma boa verticalidade. E outro objetivo do método é trazer a naturalidade para o seu corpo. O que é trazer a naturalidade para o seu corpo? Agachar, sem erguer os calcanhares, subir. O que é esse movimento dentro do método? O que vocês acham que se parece com esse movimento? Imagina eu deitada fazendo isso. Não é os footworks do Reformer? Isso é o footwork do Reformer. Isso é sentar na Wunda Chair e fazer os footworks sentados. Então, a naturalidade é você fazer coisas que o seu corpo foi feito para fazer. Quantos de vocês conseguem se agachar sem erguer os calcanhares? Quantos de vocês conseguem se pendurar num galho de árvore? Quantos de vocês conseguem fazer um 100 com o tronco elevado, sendo sustentado pelos flexores do quadril? Então, gente, a gente não precisa fazer exercícios exaustivos, exercícios que consomem toda a sua energia para ter uma boa saúde. Your health. Então, o método todo busca uma boa verticalidade e movimentos naturais. Quando a gente fala de naturalidade, a gente pensa
em coluna vertebral. O que acontece com as curvas da coluna hoje em dia de todo mundo? Elas estão qualquer coisa menos naturais. Aonde era para ter uma lordose, nós temos uma retificação ou até uma cifose. Aonde éramos para ter uma cifose, nós temos uma lordose. E aonde era para ter uma lordose cervical, nós temos uma retificação. Aí assim, o seu aluno chega para você com 3 hérnias de disco, bico de papagaio, joelho, quadril ferrado, e você não vai olhar para o principal, que são as curvas da coluna? Eu sinto te dizer, o problema do pé, do joelho, do quadril começa a ser resolvido aqui, ó, na nossa coluna. Então, se as curvas são neutras, as curvas são neutras. Se eu preciso trabalhar minha curva C, eu preciso trabalhar a minha curva C. Esqueçam que vocês vão melhorar os alunos de vocês se vocês não seguirem um método que é desenvolvido em cima do desenvolvimento motor infantil. O método Pilates, ele foi desenvolvido por Joseph pensando no natural, pensando num bebê, pensando numa criança que nasceu e no seu desenvolvimento. Então, quando um bebê nasce, quando ele está lá no útero da mãe, como que ele fica? Que posição que ele fica? Ele fica em flexão. Então, se você olhar para o seu aluno hipercifótico e querer botar aqui, ó, para abrir ele de cara, saiba que ele vai sair daqui e vai ficar mais cifótico ainda. Se ele não tiver uma força boa de enrolamento. Eu vou botar um aluno aqui para abrir, se ele não sustenta um 100, não tem como. Eu preciso entender isso para que eu consiga evoluir rapidamente com os nossos alunos. Para isso, pessoal, vocês precisam acreditar na metodologia, que foi o que eu achei dificuldade quando eu comecei a estudar o clássico. Porque na minha cabeça eram exercícios soltos que eu passava. Eu vou passar agora um alongamento aqui, agora eu vou passar uma mobilidade ali, agora eu vou fazer os abdominais, depois vou fazer exercício de perna. Mas assim, eu melhorava os meus alunos, eu tenho certeza absoluta que vocês também melhoram os alunos de vocês. Mas leva um tempo a mais para isso acontecer. Quando a gente entende que nós precisamos trabalhar a força da flexão, a força do enrolamento, para depois trabalhar a coluna estendida e hiperestendida, vocês vão ver como seus alunos vão melhorar de tudo, inclusive os cifóticos. Quando você trabalha o enrolamento, o fortalecimento do tronco em flexão, a cifose vai melhorando, você precisa acreditar. E eu vou falar para vocês uma coisa, depois que eu conheci o método clássico, eu realmente não passei mais nenhum exercício dos que eu tinha aprendido antes. Nenhum. Por quê? Porque eu posso falar com segurança para vocês que isso funciona. Isso funciona. Porque se eu não tivesse deixado de fazer coisas que eu fazia, eu não teria como falar para vocês isso. Eu não teria como dizer para vocês, não, eu estou comprovando que isso funciona. Então, eu estou comprovando que isso funciona porque eu acreditei no método. Muitas pessoas que eu começo a dar aulas online, que eu conheço, que são professoras, elas fazem exercícios intermediários, às vezes até avançados, sem conseguir fazer os básicos primeiro. Aí o que isso pode acontecer? Primeiro que você pode machucar. Você pode se machucar e você pode machucar o seu aluno. Quantas vezes já aconteceu de você dar um exercício pensando assim, ó, será que eu dou esse exercício para esse aluno fazer? Putz, eu não sei se ele vai conseguir. Aí você dá. Daí ele fala, putz, sentiu uma coisa que não foi legal, não gostei. Por que isso aconteceu, gente? Porque esse corpo não estava preparado para aquilo. Então, quando que eu vou passar uma extensão para o meu aluno? Quando ele fizer um Stomach Series, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, sem parar. Eu fiz o Stomach Series direto, sem parar. Eu tenho força no meu Powerhouse para ficar numa extensão. Senão, não. Então, são detalhes do sistema que fazem a diferença a hora que vocês forem passar para os seus alunos. E uma coisa muito importante, que eu, pelo menos, tinha aprendido ao contrário quando comecei a estudar Pilates. Vocês sabiam que Joseph criou primeiro os exercícios do match para depois criar os equipamentos? Por que vocês acham que ele fez isso? Joseph Pilates criou os exercícios do match. Aí ele começou a ensinar para as pessoas e perceber que elas não conseguiam fazer esses exercícios direito. E aí ele criou os equipamentos para que as pessoas fossem até os equipamentos e trabalhassem as suas necessidades especiais. O coração do método Pilates é o match
que são os exercícios feitos no chão, apenas com o próprio corpo, para você ver como a gente não tem naturalidade no nosso corpo. Se nós tivéssemos força e naturalidade, nós conseguiríamos fazer todos eles sem ajuda de nada. Aí você vai observar naquele corpo que ele não consegue subir num roll-up. Aí você vai ver, é falta de força? É falta de mobilidade? É falta de alongamento? Então, eu vou levar esse corpo para os outros equipamentos e aí eu vou trabalhar a necessidade especial nesses equipamentos para depois trazer eles de volta para o match, para o reformer, para ver como melhorou. E eu vou falar por experiência própria. Gente, as pessoas melhoram daquilo que você precisa melhorar nelas em poucas aulas. Pouquíssimas aulas. Em torno de 8 a 10, no máximo 12 aulas, a pessoa acabou o básico, foi para o intermediário. E básico não é o fácil. O básico é a base para todos os outros exercícios. Então, se eu não passar pelos exercícios de base que fortalecem o meu corpo, eu não vou conseguir evoluir com segurança. O aluno pode até fazer o exercício mais difícil do intermediário ou do avançado, mas a chance de se machucar é muito maior. O que seria uma boa verticalidade? Vamos ver o que seria uma boa verticalidade. Vitória, tu quer vir aqui para mim um pouquinho? Te prepara, Vitória. Te prepara. Estão tudo curiosos para saber quem é você. Oi, pessoal, tudo bem? Vem cá, é a Vitória. Ah, linda, né? Vitória trabalha aqui comigo. Vitória foi bailarina clássica. Então, a gente vai ver algumas coisas no corpo dela que dá pra ver boa. Então, vira de ladinho pra nós aqui, Vitória. Isso aí, vem mais pra trás um pouquinho. O que seria uma boa verticalidade? Se vocês já estudaram cadeias musculares, no material tem uma foto de um quadril pra frente, de um quadril pra trás, né? Isso são as cadeias musculares, os padrões posturais que aparecem. Então, a gente tem um padrão postural que é com o quadril para frente. Vitória, consegue? Aí, ó. Um padrão postural que é assim e que a gente vê no nosso estúdio o tempo inteiro, isso aqui. Que as curvas da coluna são achatadas, caído, despencado. E a gente tem também aquele padrão que é mais aberto aqui, ó. Quer ver? Abre bem teu peito e empina o bumbum lá para trás. Isso aí, ó. Um padrão postural aqui, ó. Super tenso na parte da frente. E tem um outro que é como se tivesse encostado na parede com as costas, que era aquele que tu ia fazer antes, eu acho. Fazer uma cifose aqui atrás. Assim, ó. Então, a gente tem alguns padrões que se repetem, né? Padrões se repetem. Então, o que é uma boa verticalidade? Faz um pé pilates, Vitória. Uma boa verticalidade é você ter uma boa relação externo-pubis. É o seu sacro não ser horizontalizado. Isso aqui é um sacro horizontalizado. O que a gente vai buscar com o clássico, com o método Pilates em si, é uma verticalização do sacro, com a ação dos glúteos que tracionam esse sacro para baixo. Então, quando eu verticalizo o meu sacro, eu deixo a minha relação externo-pubis melhor, com a força dos meus abdominais profundos que vão fazer isso. Então, uma boa verticalidade é isso. Se eu passar uma linha reta na vertical, ela vai estar na orelha, no ombro, no trocânter e no maléolo. Então, a gente vai conseguir trazer essa perfeição? Talvez não, talvez sim. Mas a gente vai precisar chegar próximo disso com o nosso aluno. Então, isso é ter uma boa verticalidade. Quando a gente observa nos exercícios que a pessoa não tem isso bem, você tem que captar na sua caixinha de informações quais exercícios existem que eu posso melhorar essa relação. O que é powerhouse? Olha pra cá. O que é um powerhouse? O que compreende o powerhouse? Se a gente tiver claro na nossa cabeça o que é isso, a gente já melhora 50% dos nossos problemas. Então, é o seguinte, coxa, flexores de quadril não fazem parte do powerhouse. Isso aqui rígido, isso aqui encurtado, faz isso aqui com a nossa coluna. O nosso sacro, ele fica horizontalizado. Eu quero que vocês tenham muita clareza disso.
Porque de nada adianta eu fazer um 100, um teaser, com toda a energia aqui. Ao invés de eu melhorar isso, eu vou ficar cada vez mais assim, ó. Então, flexores de quadril, quadríceps não fazem parte do powerhouse. O que fazem parte do powerhouse? Musculatura anterior, musculatura lateral, musculatura posterior, multífidos. Os multífidos começam na base do crânio e terminam lá no sacro. Além disso tudo, adutores fazem parte do powerhouse. Glúteos, quadris fazem parte do powerhouse. Então, o powerhouse nada mais é do que o complexo lombar pélvico dos quadris, a nossa caixa. Você concorda comigo que se a gente prestar atenção em multífidos, cintura escapular, que faz parte do powerhouse também, tronco, abdominais profundos, superficiais, adutores e quadris, a gente tem uma caixa, que é ali onde a sua atenção vai ir. Então, num exercício que o aluno não consegue deixar o calcanhar junto, vamos pensar naquela série de molas do Cadillac que a gente faz, né? No clássico a gente chama de leg springs. E o calcanhar tá saindo, não tá ficando. Você vai deixar isso acontecer se o adutor faz parte do powerhouse? Não! Gente, Pilates não é fisioterapia. Isso é muito difícil para fisioterapeutas entenderem. E eu sou fisioterapeuta também. Então, assim, ó, exercício levinho é fisioterapia. Pilates não é fisioterapia. Vocês acham que uma coluna que está com as curvas todas alteradas, vocês já viram o tamanho de uma vértebra lombar? É desse tamanho uma vértebra lombar. Você acha que essa vértebra vai voltar na posição natural dela fazendo exercício levinho, alongamentinho? Não vai! Não vai mesmo. Pilates é um treinamento de força. Acabou. Ponto final. Ah, mas daí como assim? E a fisioterapia que eu estudei? Se vocês não distinguirem atendimento fisioterapêutico de aulas de Pilates, sinto muito, vocês não vão ter sucesso nas aulas de Pilates. Talvez vocês tenham na fisioterapia. Então, assim, esse exercício é com o calcanhar junto, mas ele tá afastando, ele não tem força, querido, tadinho, deixa ele assim. Não! Quinta-feira eu dei aula para uma senhora de 70 e poucos anos. E sabe o que ela me falou? Ela me falou o seguinte, e eu pego firme, gente, eu pego firme com todo mundo que faz a minha aula, não importa quem seja. Meus pais fazem aula comigo 2 vezes por semana e eu não dou moleza pra eles. Sabe o que essa senhora me falou? Ela terminou um exercício, o Elephant, no Reformer. É um exercício base para vários outros. E eu fiquei aí cozinhando ela. Fiz o exercício bem do jeito que tem que ser feito. Botei a mão nela, tem que pôr a mão, tem que sentir a conexão do corpo, senão não faz efeito. Ela terminou do carrinho, saiu do carrinho, ela falou assim, ó, é disso que eu gosto. Porque aqui dentro a autoridade é você, ela falou. Não importa se eu tenho 70, 80, 20, 10, 50. Aqui dentro você é a autoridade e se eu não sentir isso que eu senti, pra mim não faz efeito, pra mim não vale nada. Então eu vou falar pra vocês uma coisa. A pessoa que procura vocês pra fazer Pilates, ela não quer uma amiga. Ela não quer gastar dinheiro pra dizer que o médico pediu. Ela quer resultado. Ela quer efeito. E hoje em dia, pessoal, as pessoas sabem das coisas. Elas sabem se o exercício que ela tá fazendo vai resolver o problema dela ou não. Então, essa coisa de, tá muito pesado, vamos fazer mais devagar, mais lento, cuidado para vocês não colocarem muletas para quem não precisa. E vocês se surpreendem com os alunos de vocês. A gente vai ver aqui o 100 certinho, que é a base de todos os outros. Aí vocês podem pensar assim, como é que eu vou ensinar a Dona Maria a fazer um 100, meu Deus do céu, tadinha, acho que ela não vai conseguir. Experimenta. Você não pode tirar a oportunidade da pessoa de fazer uma coisa que ela precisa fazer por achar que ela não é capaz. Inclusive, nós, professores de Pilates, nós temos esse dom de olhar para a pessoa e acreditar nela mais do que ela mesma. Então, assim, quando você olha para um corpo e você pensa, não, ele consegue fazer sim, eu vou dar uma ajudinha só, eu vou dar uma ajudinha e você vai fazer. A pessoa termina de fazer aquilo, ela fala, meu Deus, que legal, eu consegui fazer a primeira vez que eu consegui fazer isso. Eu tenho certeza que vocês já passaram por uma situação dessa. Quando eu falo de exercício físico, né? Sei lá, uma corrida, uma escalada, que vocês achavam que vocês não iam conseguir fazer. E vocês fazem, vocês digam, que legal, eu consegui. Gente, as pessoas já têm uma vida ordinária. Acorda de manhã, vai trabalhar, às vezes na frente de um computador o tempo inteiro. Aí ela pega a sua roupa, vem pro Pilates. Para ter uma experiência
extraordinária. Vocês precisam oferecer para essas pessoas uma experiência extraordinária. Senão, ela vai achar que é melhor mesmo pegar as roupas dela e ir para casa. Eu vou lá fazer o que naquele Pilates lá? Vou lá só matar tempo? Essa coisa de não levar até o máximo a pessoa, até 110% do que ela pode, está nas nossas cabeças. O método Pilates já está pronto! E é muito mais fácil do que ficar procurando exercício na internet. Instagram de exercício diferente na aula. Sabe por quê? Quem quer dar exercício diferente para os alunos somos nós. Só nós. Eu vou falar para vocês que é verdade. Eu tinha essa questão também, eu tinha essa dúvida. Eu fiquei pensando assim, como é que eu vou repetir o Reformer com a pessoa? Se cada vez que ela vinha na aula dava uma coisa diferente, como é que eu vou ficar repetindo? Gente, a repetição é a mãe da perfeição. Que perfeição não existe, né? Se você ficar dando uma aula, um exercício, outra aula, outro, outra aula, outro, e um mês exercício diferente, ela nunca vai ficar boa em nada. Ela não vai ficar boa. Você precisa repetir e repetir e repetir para ganhar essa força até ficar boa.